Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, manhã do dia 19 de julho, uma segunda-feira, começando aqui o batente. Aliás, começando você que está em casa, né? A gente, na verdade, o nosso batente é diário e o dia todo, né? Todo dia, o dia todo. Não é à toa que o nome é 24 horas. Gente, ontem nós recebemos um apelo de uma jovem cuja família foi assaltada 3 vezes durante a semana, né? 3 vezes. Né? Deixa eu tirar aqui o retorno. 3 vezes. Olha só, vou colocar aqui o que ela me diz, a mensagem dela. Vê se dá para ouvir direitinho. Boa tarde, Daniel. Estou passando aqui para pedir a sua ajuda através dos meios de comunicação em relação à nossa segurança, né? Em menos de 2 semanas, a minha casa foi assaltada 3 vezes. Há 15 dias atrás, 2 bandidos entraram armados na minha casa, colocaram todo mundo para dentro de casa, ameaçaram, machucaram meu pai, levaram quantia em dinheiro, telefones. A gente fez boletim, fomos ouvidos e ainda estamos aguardando o posicionamento da polícia, que a gente não teve ainda uma resposta. Agora, na quinta-feira dessa semana, novamente entraram no estabelecimento que a gente tem, outras pessoas, né, entraram no estabelecimento que a gente tem, mas com a ajuda de populares a gente conseguiu recuperar o que foi levado. E hoje meu pai estava na porta quando 2 pessoas passaram e levaram o telefone dele. Então, assim, em menos de 2 semanas, 3 assaltos a uma mesma família. Então, a sensação que a gente tem é de total insegurança, medo de acontecer algo pior, o medo de que eles retornem ou que alguém retorne, porque, assim, é uma coisa insustentável como é que em menos de 2 semanas acontecem 3 assaltos de uma mesma pessoa. Então, eu não sei o que tem que acontecer, eu não sei o que precisa ser feito, eu não sei de que forma que vão trabalhar em relação a isso, se precisa de que forma que pode aumentar o policiamento, alguma estratégia, porque assim não dá para o cidadão ficar dentro de casa e na sua própria casa os bandidos entrarem, levarem, fazer a festa e nada acontecer, né? Nada resolver. E isso acontecer outras vezes. Fica o trauma, fica o medo, né? Então, assim, eu queria mesmo a sua ajuda através dos meios de comunicação para poder nos ajudar em relação à segurança pública, porque realmente está insustentável, está um perigo, está um sustentável um perigo. Bom, ouvimos aí esse pedido dessa jovem, né? Realmente está um perigo e está insustentável. Concordo com tudo que ela fala. Deixa eu só voltar para cá. O Fabiano Guedes começa dizendo aqui: está na hora da polícia de Floriano dar um basta nesses roubos antes que comecem a morrer cidadãos de bem. Vamos nós. Há muito tempo, sempre que a coisa começava a se acentuar em termos de violência, as entidades faziam reuniões com as autoridades para falar do problema e ver uma solução. Eu sempre participei dessas reuniões, fazendo matéria e tudo mais, mas eu sempre fui muito crítico a cada uma delas. Porque o que se ouvia nessas reuniões? Eram as principais instituições falando do que seria feito, tipo assim, né? A PM intensificar o ostensivo e tal, a Polícia Civil intensificar as investigações, a parte da Justiça, a questão de agilização dos processos e tal. Só que a maioria das reuniões que eu participei, geralmente tinha a Polícia Militar e a Polícia Civil. O Judiciário, há muitas dessas reuniões, ele se fez ausente. Só que está passando de tempo, na nossa opinião, dessas 13 entidades
Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia e Justiça, né? Juiz, delegado e comandante. Fazer uma reunião, não precisa ser reunião, audiência pública, com imprensa, com holofotes, com plateia, não. Uma reunião fechada entre os três, mas ao invés de cobrar, ao invés de autoridade cobrar, tipo assim o juiz cobrar das polícias. Eu não sei se a polícia cobra do juiz, deveria cobrar, não sei. Nunca participei de reunião interna assim. Mas essas três instituições se reunirem para fazerem a chamada meia-culpa, ou seja, admitir cada um as suas deficiências e as claras na mesa dizer, rapaz, a minha deficiência, a deficiência da minha instituição é essa. Vamos ver o que a gente pode fazer para compensar essa deficiência. Quer que eu diga, por exemplo, Polícia Militar, efetivo. Isso é fato. Isso é fato. Falta efetivo. Fazer o quê? A PM já fez de tudo, já inventou a compra da folga do PM, é aquela do PM estar de folga e ir para o quartel com a remuneração. Do meio para o fim, essa remuneração não estava mais sendo paga pelo governo. Né? A Polícia Civil também efetivo, estrutura. Você chega, aqui antigamente tinha primeiro distrito, aqui no centro, segundo distrito lá no conjunto. Aí alguém teve a ideia, enquanto o Alto da Cruz sonhava com uma terceira delegacia lá, alguém teve a ideia de colocar tudo no centro. Aí lá diz assim, primeiro distrito, segundo distrito, delegacia da mulher, delegacia. Na teoria é uma maravilha, mas vá no dia a dia, tem 2 agentes de plantão, 3 agentes de plantão. Então é efetivo nas 2 polícias. No judiciário, a gente chega lá na mesa do doutor Noé, tá pilha de processo. Chega, ele está mergulhado lá em tanto processo. É um juiz criminal para uma cidade que há muito tempo o crime aumentou em quantidade. A cidade aumentou. Bairros foram criados, conjuntos habitacionais foram criados. Então, o que está faltando, na nossa opinião, é uma reunião desse tipo. Não para apontar o defeito do outro, mas para cada um fazer a sua meia-culpa. Amanhã está dizendo, a cidade não é tão grande para não conseguir controlar essa situação de roubos. Falta isso, é exatamente isso que eu quero dizer. Olha só. Falta uma fiscalização, mas as próprias instituições serem fiscais de si mesmas e não prometerem mudanças. Por exemplo, o comandante diz assim, não, nós vamos intensificar o policiamento ostensivo. Como? Sem ter gente suficiente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O Luan Pimentel está dizendo, cidadãos que já não aguentam mais tanta injustiça, a polícia precisa agir ainda mais. A polícia e a justiça juntas, né? As polícias, civil e militar e a justiça juntas. Ricardo Rodrigues está dizendo aqui, a questão não é só de polícia, dá um basta nesses roubos. A justiça também tem que achar uma maneira de segurar dentro da legalidade esses delinquentes, pois a polícia militar conduz toda semana os mesmos indivíduos que cometem os mesmos crimes. Aí fica difícil, a mesma coisa, enxugar gelo. Ricardo, ipsis literis, faço minhas as suas palavras. Os elementos que tomaram de assalto o celular do pai dessa jovem, ontem, você pode ter a certeza que há 1 mês ou 2 eles estavam presos, 2 ou 3 meses mais ou menos eles estavam presos, são todos residentes. E se ontem a polícia militar fez alguma prisão, daqui a 2, 3 meses esse elemento vai estar solto. Não é a falha de homens propriamente dito. O juiz não tem um cadeado para chegar e abrir, é a lei. Só que a lei, ela é feita por homens, entendeu? E eu quero acreditar que dá para se encontrar uma brecha para ser mais rigoroso. O que não pode é
uma família ser assaltada 3 vezes na mesma semana, entendeu? E se a gente for buscar essas autoridades, a tendência sempre é fazer um compromisso de intensificar suas ações, muito embora a gente saiba que esses compromissos ele é embalado na boa vontade, mas condição que é boa não. Pô, José, não tá não.